Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer uma aula bem bacana, nós vamos falar de verminoses. E eu escolhi plateumintos para falar de verminoses. O termo verme, galera, é um termo que a gente usa para qualquer animal que tem um corpo longitudinal. Então assim, não é todo verme que provoca doença. Mas quando eu falar verminose, aí eu estou falando de doenças causadas por vermes. E nesse caso, na aula de hoje, nós vamos falar de plateumintos. Duas doenças muito importantes, esquistossomose e teníase cisticercose. Então vamos começar? Nós vamos falar de esquistossomose maçônica. Mas por que esquistossomose maçônica? Porque nós temos vários tipos de esquistossoma e nesse caso eu vou falar da maçônica, que é a mais comum, é a que pode mais aparecer nos vestibulares para nós. Pessoal, é uma verminose em que o verme adulto, esse bichinho aqui, ele é dioico, ou seja, tem um macho e tem a fêmea, e ele tem dimorfismo sexual. Caso você se contamine com essa doença, ele vai ficar ali alojado no sistema porta-hepático, então ele vai ficar no seu fígado. E quando ele precisar reproduzir, ele vai reproduzir e vai fazer a migração para o intestino. Então funciona assim. Preste atenção como é que a gente pode pegar esquistossomose. Entendendo o ciclo, é claro que a gente vai entender muito melhor a doença. Ó, esse rapazinho aqui está contaminado, ele tem xistose. E aí o que ele faz? Ele faz o seu cocô ali próximo da água. Por algum motivo, esse cocô, enxurradas, por exemplo, é levado para a água. E nessas fezes dele está cheio de ovos. Pessoal, para o vestibular é importante você clicar e lembrar da imagem. Ó, o ovo, ele tem como se fosse uma pontinha aqui. Aí para você saber diferenciar da larva que ele vai virar. Esse ovo vai se transformar numa larva chamada de miracídio. O miracídio, se tiver o caramujo lá dentro da água, na lagoa, detalhe, tem que ser água parada. Sabe por que tem que ser água parada? Porque quando a água é corrente, a larvazinha não consegue penetrar, não. Então, olha só, o miracídio penetra no caramujo e aqui ele se reproduz. Quando ele se reproduz em cercárias. Essa larva aqui, ela consegue penetrar, olha só, penetração ativa. Ela entra por ela mesma nos vasos, aliás, nos poros, né, na pele, e atinge os vasos linfáticos ou os vasos sanguíneos. Depois que isso acontece, ele consegue perfurar a parede dos vasos e vai para o intestino ou fica no sistema porta-hepático. Esse verme aqui, o que acontece? Ele fica lá o tempo inteiro reproduzindo e botando seus ovos. Esses ovos vão sair junto com as fezes. Então vamos pensar o seguinte, o que você sente quando você tem xistose, esquistossomose? Você sabia que a maioria das pessoas são assintomáticas, elas não sentem nada? Mas algumas pessoas, elas vão ter o popular barriga d'água, que é o ascite. A pessoa fica com a barriguinha inchada por conta do inchaço do edema que dá no fígado, no intestino e no baço. Então esse ascite aqui é o que acontece. Uma galerinha não vai sentir nada, vai ficar assintomático. É uma doença que pode ser grave? Sim. Então, se não for tratada, a gente tem que tratar os doentes para quebrar o ciclo da doença. Então, ó, precisa tratar e muito. Outra coisa, se você sabe que um local é contaminado, tem algumas lagoas que tem placas, não entre aqui porque pode correr risco de xistose, você não vai entrar nessa água, né? Outra coisa que é importante, fazer o controle do caramujo. Galera, olha só, se você controlar esse caramujo e matar esse caramujo aqui, o que acontece? Por mais que alguém vá dentro da água e coloque o cocô com o ovo e virar o miracídio, esse miracídio não penetra na pele do homem. Tem que transformar, então, o miracídio em cercária. Cercária, sim. Agora, um detalhe importante. O homem aqui, é nele que ocorre o ciclo sexuado do parasito. Então, nesse caso, o homem é hospedeiro o quê? Definitivo. Beleza? Aqui, o caramujo, como aconteceu um ciclo que não foi sexuado, ele é considerado um hospedeiro chamado de hospedeiro intermediário. Beleza, galera? Não se esqueçam disso. O caramujo é intermediário e o homem é definitivo. Tranquilo? E qual outra verminose que pode aparecer nos vestibulares por aí? A teníase. Nesse caso, gente, a gente tem teníase que pode ser causada por boi, a gente chama de tênia saginata, ou pelo porco, né? A tênia lá do suíno, que nós chamamos de tênia sólio. Essas são as que mais caem no vestibular. Mas cachorro também pode dar tênia e até peixe pode dar tênia. Cuidado aí com as comidas japonesas, né? Que a gente come peixe cru, tem uma onda de teníase de peixe acontecendo aí. Mas nós vamos falar hoje da tênia do porco.
beleza? Então o que é que acontece? Como é que você consegue se contaminar com essas doenças? Um detalhe importante é que eu vou falar aqui de uma tênia chamada de Taenia, porque escreve assim, Solium. Aqui você vai lembrar das regras de nomenclatura, o primeiro maiúsculo, o segundo minúsculo e ambos destacados. No caso dessa tênia Solium, ela pode provocar teníase, que é quando você tem uma tênia, que pode ter mais de 10 metros lá no seu intestino. Ela é chamada de solitária também. Sabe por que ela é chamada de solitária? Porque normalmente só encontra uma tênia, normalmente, tá? Não é uma regra, não. Beleza. E você pode também, com esse vermezinho, pegar uma doença chamada de cisticercose, que é quando o ovozinho começa a se desenvolver e vira larva, não fica o verme adulto. Pode atacar músculos, órgãos moles e pode até atacar o seu cérebro ou o sistema nervoso central, causando neurocisticercose. Vamos entender como é que isso funciona? Então, esse rapazinho aqui, ele tem teníase. Se ele tem teníase, ele tem a tênia dentro do seu intestino. A tênia de porco é algo mais ou menos assim. Aqui está a cabeça ou escólex dela e aqui abaixo ela tem um corpo onde que ela tem um monte de estruturas chamadas de proglotes. Os proglotes que estão mais abaixo da tênia, eles vão se reproduzindo. Essa tênia, ela é um verme monóico capaz de fazer autofecundação. Então nós falamos que ela é monóico autossuficiente, ela consegue fecundar, né, fazer autofecundação, ela fecunda ela mesma. Então essa tênia fica ali reproduzindo e ela bota os ovos. Esses ovos aqui, eles podem ser comidos pelo porco. Eu sei que esse porco meu tá lindo aqui, pessoal, mas esse porco pode comer os ovos. Como assim, professor? Ué, galera, o porco ele pode comer cocô e no cocô tem os ovos ali da tênia. Quando o porco come os ovos, o porco vai ter uma doença chamada de cisticercose. O porco tem cisticercose, o rapazinho aqui tem teníase, beleza? Agora vamos lá. Imagine então que esse porco com cisticercose, você coma a carne dele mal cozida ou mal passada. Se você come essa carne mal cozida ou mal passada desse porco, esse cara aqui então vai ter teníase, beleza? Aí você fala assim, e aí? Como é que o homem vai ter cisticercose? O porco ou o homem, eles podem ingerir os ovos da tênia. Olha só, o porco já tinha ingerido o ovo da tênia, ele teve cisticercose. Mas o homem também. Imagine que porventura você come um alimento que esteja contaminado com esse ovo, ou que ainda você, tendo teníase, você não faça higienização direito e se contamine com o ovo. Se você se contaminar com o ovo, você vai ter cisticercose, porque o ovo vira a larvinha da tênia, que é o cisticerco. Se você comer a carne mal cozida ou mal passada com o cisticerco, você vai ter teníase. Ficou claro isso? Comeu o ovo, cisticercose. Você entrou em contato com a carne mal passada com as larvas já, você vai ter teníase. O porco não vai comer a carne dele mesmo, pois vai? Então ele vai ter só o quê? Cisticercose. Nesse caso, o homem pode representar o hospedeiro definitivo, se ele tiver teníase, ou ele pode ser o hospedeiro intermediário, como o porco, se ele tiver cisticercose. Beleza? Tranquilo? Vamos a algumas considerações? Como é que a gente não pega teníase? Uai, não deve comer a carne se ela estiver mal passada, então a carne deve ser bem cozida. Outra coisa, fiscalizar os abatedouros. Existe uma galera aí que mesmo sabendo que a carne está contaminada com o cisticerco, que a gente chama de popular sapinho, vende essa carne, então é importante fiscalizar. E outra coisa, ter saneamento básico. A gente sabe que quando a gente tem saneamento básico, a gente evita essas doenças que nós pegamos por água e por alimentos contaminados. Beleza? Com essa aula nós encerramos então verminoses causadas por plateumintes, pelo menos as principais. Tchau, até a próxima aula. Se inscreva no nosso canal, tá bom? Ativa a notificação para você ficar sabendo quando tem vídeo novo e divulga também, pode compartilhar os nossos vídeos. É claro que eu vou ficar muito feliz de poder ajudar vocês e saber que nossos vídeos estão sendo compartilhados. Um abraço, não coma carne mal cozida nem mal passada. Valeu, até mais.